Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, somente no mês de setembro foram registradas quase 10 mil ocorrências relacionadas à violência contra a mulher. São casos de agressão, estupro, lesão corporal e até o feminicídio, uma estatística preocupante da qual faz parte uma jovem aqui da nossa região. Na capa do principal jornal de Santa Bárbara do Oeste, cidade localizada a 50 quilômetros de Campinas, uma manchete que noticia o assassinato de Lorena Pessoa. A jovem de apenas 29 anos de idade foi morta a tiros pelo companheiro dentro da própria casa. O crime, que ocorreu em setembro, chocou os moradores da cidade, que haviam convivido com outro caso de feminicídio no mesmo mês. Estamos na casa da Priscila, a irmã mais velha de Lorena, que abriu as portas para falar sobre a tragédia. Ela relata que a irmã era calada e não costumava desabafar sobre o relacionamento com o ex-policial Carlos Alberto Ribeiro, com quem teve um filho, hoje com 3 anos. Ela nunca chegou aqui em casa a falar: tá acontecendo isso, Priscila. Ela nunca desabafou. Ela sempre guardava para ela as coisas que ela sofria. Quer dizer, ela nunca chegou a comentar se ele era agressivo? Não, nunca. Ela guardava para ela. Com ela, ele era muito bipolar. Ele enfatizava sempre nas mensagens com ela que ela era o grande amor da vida dele, que ele nunca tinha amado outra mulher como ele amava ela, e ela iludida, porque ela, querendo ou não, gostava dele, entende? Ela amava ele, então ela não via maldade nele. Pelo menos até a madrugada do dia 8 de setembro, câmeras de segurança registraram o momento em que o carro do ex-PM passava pelo bairro onde Lorena morava. Pouco tempo depois, veio a notícia que ninguém esperava. Quando eu abri a porta, a viatura da Polícia Militar parada, 3 policiais do lado de fora me chamando para conversar. Eu saí lá fora, eles perguntaram: como é seu nome? Eu falei. Você tem irmã? Eu falei: tenho. Aí ele falou assim: olha, Priscila, o Ribeiro efetuou uns disparos na casa da sua irmã. A hora que ele falou isso para mim, eu não queria aceitar, mas eu já sabia que a minha irmã estava morta. A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência emitido horas após o crime. Nele, o então policial, indiciado por homicídio qualificado, confessa ter cometido o delito. Episódio ainda recente que mudou para sempre a vida dos familiares. Eu procuro não pensar, porque dói demais, dói muito. Ele acabou com a minha família. Ele acabou com a vida de um menino que só tem 3 anos e não tem mais mãe. O que vai ser do meu sobrinho quando chegar a época do Dia das Mães na escola? Eu vou ter que tirar ele uma semana antes, para ele não ter que fazer lembrancinha. Um dia, o meu sobrinho vai saber de tudo. Que foi o próprio pai que executou a mãe, porque não aceitou um não. Porque ela não queria mais. O julgamento está marcado para o dia 22 de novembro. Além de justiça, Priscila espera que o caso sirva de alerta para outras mulheres. Se vocês sofrem, se vocês são agredidas, não só física, mas psicologicamente, dê um basta. Procure alguém da família, alguém mais próximo, desabafe, conte, peça ajuda. Peça ajuda, não é vergonhoso pedir ajuda. Não tem vergonha nisso. Antes você pedir ajuda estando viva do que você deixar a família chorar depois. Se a minha irmã tivesse falado, se naquele dia que a gente tomou café juntas, que ela chegou a chorar e tivesse falado o que estava acontecendo, ela não estaria morta. Na verdade, a ideia do crime de ódio é que ele não é praticado contra alguém por uma circunstância qualquer. É um crime de ódio porque ele é um crime contra a mulher, de alguém que desvaloriza a mulher. Por exemplo, quando a gente pensa no feminicídio praticado em razão da violência doméstica e familiar. O homem, ele tem uma relação específica de poder com essa mulher. Ele entende que a mulher é menos que ele e ele a mata em razão disso. Quando a gente pensa no feminicídio que ocorre em razão do menosprezo ou discriminação à mulher, é muito comum que esse crime venha acompanhado de outros, como por exemplo a mutilação, como o estupro, e isso caracteriza um ódio contra a mulher.
A sociedade brasileira precisa se convencer de que uma lei só não resolve todo o problema, né? O que precisa acontecer é o engajamento do Estado todo numa formação de uma rede de ações e de equipamentos para evitar esse tipo de violência. Acho que uma questão principal é compreender essa desigualdade entre homens e mulheres. Então, essa desigualdade ela se desdobra em várias faces das nossas vidas, né? Em vários momentos da nossa vida. As mulheres já têm um rendimento 30% menor que o dos homens. As mulheres gastam 24 horas semanais no trabalho remunerado, no trabalho doméstico gratuito, no cuidado com as crianças, no cuidado com as pessoas mais velhas. Isso já mostra, né, um grande peso, né, de trabalho e uma grande diferença de experiência entre ser homem e ser mulher na sociedade. Então, para a gente diminuir a desigualdade e, portanto, conseguir diminuir os números de violência e também os números de feminicídio, é preciso a compreensão de toda a existência das mulheres e de toda essa desigualdade. Cada relacionamento é único, né? Cada pessoa tem uma forma de reagir, os combinados, né, entre elas são muito específicos, mas normalmente acontece por uma dependência afetiva, né? Por acreditar muito sempre que aquela pessoa é a pessoa ideal e que ela vai mudar e que tudo vai ficar bem. Mas a gente percebe assim que quando as mulheres passam muito tempo num relacionamento abusivo, numa situação de violência, normalmente é porque ou elas têm filhos e acreditam ser difícil, né, um rompimento e ter que cuidar de tudo sozinhas. A questão da dependência econômica é muito grave, né? As mulheres normalmente que se submetem a estar sobre a dependência financeira de um outro alguém, isso as coloca numa situação de vulnerabilidade, onde elas não têm autonomia e a dificuldade de romper um relacionamento e precisar se colocar no mercado de trabalho para sustentar a família, além de todos os cuidados. Esse é um dos grandes motivos também, porque ela fica muito tempo no relacionamento abusivo. E as questões, né, afetivas, as questões familiares, o preconceito que a sociedade ainda tem, né, para aquelas mulheres que se separam ou até mesmo para que as mulheres digam que sofrem violência. Então a violência doméstica ela é muito velada justamente pelo preconceito que há na sociedade.